Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Em Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis. Onde tudo começou. Nós vamos falar acerca de sermos criados com um DNA missional. Nós temos investido neste assunto já há algum tempo, e é o tema que está regendo todo o ano. Então, todas as nossas programações, tudo que nós fazemos aqui na igreja, tem um cunho, então, de nós estudarmos acerca de sermos missionais. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Nós iniciamos uma série semana passada, em Atos. No entanto, eu pensei comigo, se eu ficar todos os finais de semana em Atos, vai ser muito cansativo. Então, no segundo domingo, que é o domingo que nós temos o culto matutino, eu estarei quebrando a série, trazendo então um outro texto para que nós trabalhemos nele. E eu quero falar hoje em Gênesis, não em Atos, mas os assuntos, eles estão ligados, conectados. Então, vamos ao texto aqui, irmãos, que partimos do capítulo 1, versículo 26 até 2:15. Ok? Diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou. O homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, a vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chamava-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Até aqui, irmãos, oremos uma vez mais. Bondoso eterno Deus, nós estamos com Tua palavra aberta diante de nós, e nós, Senhor, reconhecemos que não somos nada sem o Senhor. Por isso nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para que a compreendamos. E uma vez que nós a compreendemos, nós, de fato, podemos servir ao Senhor melhor, como o Senhor requer, como lhe agrada, como lhe glorifica. Portanto,
Venha em nosso favor nesse instante, que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, traga luz da Tua palavra em nosso coração, para que nós o sirvamos o Senhor como verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos nos méritos do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre uma igreja missional. No entanto, a igreja é composta de pessoas, não é? E nós, como eu falei anteriormente, nós começamos uma série em Atos. Por quê? Porque no primeiro versículo de Atos, nós vimos semana passada que Lucas, não é, fez uma acurada investigação e ele disse ali no primeiro versículo que ele escreveu um primeiro tratado, escreveu um primeiro livro, em que dizia que Jesus começou a fazer e a ensinar as primeiras coisas. E, portanto, agora, então, ele escreve o livro de Atos, que até o nome da série, Os Atos do Cristo Vivo. Então, a igreja vai ser formada, então, ali no livro de Atos. Mas veja, quando nós olhamos para Atos, a gente pensa logo em missão. Porque o que acontece? Nós temos 3 viagens missionárias, 3 para 4 viagens missionárias de Paulo. Então, é um livro que trata de missão. No entanto, missão não começa em Atos. Mas quando a gente olha, de repente, para Mateus, capítulo 28, versículo 18 em diante, que Jesus diz: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Bom, aí, então, começou a missão. Aí, então, começou a grande comissão, em que eu devo agora anunciar o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus a todas as nações. Nós pensamos que talvez missão começou aí, mas também missão não começou aí. Talvez a gente possa pensar que missão começou depois da queda, porque então depois da queda, e como eu falei na EBD, nós temos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, não havia pecado ainda, tudo é perfeito, eles estavam no jardim, tudo era maravilhoso, e aí no capítulo 21 e 22 de Apocalipse nós já temos uma cidade jardim, que também já não tem pecado, e também já não tem mais nada de trevas. E nesse meio tempo, entre Gênesis e Apocalipse, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, nós temos então o plano de redenção. E o plano de redenção vai se dar quando nós anunciamos, quando nós somos recebidos por Deus, não é? Pela graça do Senhor, e nós anunciamos essa graça aos demais. E assim a igreja do Senhor, a igreja invisível, todos os salvos de todas as épocas vão compondo a igreja do Senhor. É dessa forma. Então talvez a gente pense que é depois da queda, mas não é depois da queda, irmãos. Missão começa na criação. Missão começa na criação. Portanto, se quisermos entender a igreja de Atos, que é o que nós estamos trabalhando, nós precisamos voltar para onde? Precisamos voltar para o jardim. Aí sim nós vamos entender de fato, com robustez, por assim dizer, o que Lucas quis significar quando ele escreveu e descreveu todos os atos, em Atos. Aí sim nós vamos entender. Porque, irmãos, uma coisa que nós temos que ter em mente é que Deus nunca improvisou a missão. E agora eu vou ter que criar aqui um plano mirabolante para poder fazer com que os meus servos falem do Evangelho e assim, as pessoas que eu elegi sejam salvas. Não, desde a criação, irmãos. Deus é um Deus missional. Desde a criação, Deus já tinha uma missão no seu plano. E é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver que nós fomos criados com um DNA missional. E aí eu quero que você volte seus olhos. Eu não vou trabalhar todo o texto, eu só li o texto para que nós tenhamos um pouquinho mais de compreensão, mas eu vou ficar basicamente no versículo 26, 27, capítulo 2, versículo 7 e o versículo 15. Vou tentar ser mais dinâmico aqui na homilia. Então volte seus olhos para os versos 26 e 27. Veja que interessante. Quando você vai para o versículo 26, é dito algo muito interessante que por vezes nós não damos muita importância. É dito assim: façamos o homem. Veja se façamos, irmãos. Quem fez o homem? Está no plural. E no hebraico aqui está no plural também. É façamos mesmo. Então veja, nós temos aqui a trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem. A imagem e semelhança. A imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus,
o criou. E aí Deus diz aqui, né, o resumo, depois ele vai descrever isso mais para frente, que ele criou o homem e a mulher. Então veja, irmãos, Deus, antes de dar uma função para o ser humano, o que ele dá? Ele dá uma identidade. Primeiro ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Identidade é quem eu sou. Ser missional é identidade. Depois Deus dá uma função. Multipliquem-se, né? Sejam fecundos, enchem a terra. Nós vamos ver isso mais detalhadamente. Mas primeiro é identidade, depois é função. Porque senão, irmãos, vai dar ruído na comunicação. Você vai fazer as coisas para você mesmo. Você não vai fazer as coisas para Deus. Porque você não sabe quem é você. Você vai ficar em crise. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Então nós vamos entender um pouquinho mais a respeito disso e quem sabe responder essas perguntas filosóficas que tanto permeiam a nossa mente. Mas veja, eu quero dizer aos irmãos aqui o significado dessa palavrinha aqui, imagem. Porque quando Deus diz assim, façamos a nossa imagem aqui, Ele está dizendo para que nós representemos Deus aqui na Terra. Essa é a ideia. A ideia no original mesmo significa estátua. Por quê? Porque, vejam, quem escreveu Gênesis, quem escreveu o Pentateuco? Foi Moisés. Ele escreveu depois que eles já haviam peregrinado. Depois que haviam se passado 40 anos. Só o que acontece? O que ele queria mostrar para os israelitas, não é? Para Israel já étnico ali, não é? Ele estava querendo mostrar, desde já, que naquela época já haviam reis, e quando uma imagem de um rei era colocada em determinadas regiões, significava que aquela região tinha autoridade daquele rei. A imagem daquele rei ali, significava que aquela imagem representava toda uma autoridade do rei naquela região. E esse é o sentido da imagem aqui. Nós representamos Deus. Nós somos vice-regentes de Deus aqui na terra. Veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Façamos a nossa imagem, o homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem, portanto, foi colocado na terra como representante de Deus. Portanto, meus irmãos, aqui tem algumas implicações. Você não é absoluto. Eu não sou absoluto. Nós não somos absolutos. Nós somos representantes. Nós não somos a fonte final da verdade. Deus é a fonte final da verdade. Nós não somos autônomos, embora nós tenhamos uma liberdade. Em Cristo, assim como Adão e Eva tinham uma liberdade real, mas essa liberdade era derivada de Deus. Por quê? Porque eles eram vice-regentes. Quando nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós também temos uma liberdade real, mas derivada de Cristo. Vejam vocês, normalmente a gente pensa assim, né? Puxa vida, eu estava condenado ao inferno, à morte eterna, estava chafurdado no pecado, mas graças a Deus eu criei na obra redentora de Cristo Jesus, que foi para a cruz, morreu, ressuscitou, viveu a minha vida perfeita, ressuscitou para a minha justificação, e agora eu estou liberto. Ou seja, eu estava indo para um corredor da morte. Na verdade, eu estava sentado na cadeira elétrica. Eu não tinha mais salvação. Eu ia morrer. O algoz estava ali para levantar aquela alavanca ali, a cadeira elétrica ia ser ligada, eu ia tremer, eu ia morrer. Mas aí, do nada, de uma hora para outra, quando ele estava para levantar aquela alavanca, veio alguém gritando, não faça isso. Alguém vai pagar a dívida dele, vai morrer por ele. Assim eu e você estávamos. Cristo nos substituiu. Ok, fomos libertos. Uma liberdade real. Não é verdade? Mas para quê? Para vivermos a vida da nossa maneira? Para viver como nós bem entendemos? Não. Não, para viver agora uma liberdade presa em Cristo. Irmãos, quando nós somos de Cristo, e muitos pensam assim, não vou para Cristo agora porque eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, vou deixar disso, vou deixar de aquilo. Não, aí que você tem liberdade real. Você volta à origem. Você volta para o propósito daquilo que Deus lhe criou. É a verdadeira liberdade, não é prisão. Prisão é quando você não tem Cristo.
quando você não vive debaixo dos seus mandamentos, dos ditames da palavra de Deus, isso sim é prisão, irmãos. Agora veja, então nós podemos, de novo, governar, dominar, mas tudo diante de Deus. Tudo diante de Deus, meus irmãos. Então, nós temos aqui pelo menos duas dimensões aqui que podemos inferir a respeito de imagem. Na criação do ser humano, ou seja, a nossa estrutura. De fato, a primeira dimensão do ser humano é estrutural. Por quê? Porque nós somos composto aqui de um ser racional, de um ser moral e de um ser espiritual. Então há uma estrutura aqui do ser humano. Mas também aqui é uma dimensão funcional. Ou seja, aquilo que o homem faz, ele representa, ele governa debaixo da autoridade de Deus. Então, há na estrutura do homem, caiu lá. Há na estrutura do homem, então, uma dimensão estrutural, não é? Algo que vem do intelecto, algo moralmente, algo moral e algo espiritual. Mas também no homem há algo funcional. E é aí que nós temos que nos atentar. Nós não somos somente um ser intelectual, moral, espiritual. Nós temos uma função. Nós representamos alguém. E não é seu pai e sua mãe. Não são seus amigos. Não é o Neymar. Nós representamos Deus. Deus, irmãos. A imagem não é apenas algo que possuímos, portanto, é algo que exercemos. Nós possuímos a imagem de Deus, mas a possuímos para exercer representatividade. Representatividade. Missão começa antes do envio, assim como nós vimos. Começa, portanto, na identidade. Deixa eu aplicar esse primeiro ponto aqui para nós, irmãos. Vejam bem, nós não começamos... Na verdade, a nossa vocação, ela não começa descobrindo talentos. Às vezes é assim. O que eu posso fazer para ajudar na igreja? O que eu posso fazer para ser mais útil no reino de Deus? Às vezes a gente fica numa crise, irmãos. E ficamos nos perguntando isso. Mas veja, nós já temos uma vocação. Nós já temos, irmãos. Em Deus nós já somos vocacionados para representá-lo aonde quer que nós estivermos. Aonde quer que você está, você já está sendo útil para Deus se você representá-lo como a imagem que você é dele. Não precisa fazer mais. Se você acredita que, devido ao talento que Deus lhe deu, isso vai ser descoberto à medida do tempo, perfeito, faça. Mas fazendo um feijão com arroz está bom demais. Apenas sirva ao Senhor, seja de fato sal e luz onde Deus lhe colocou, quer seja também dentro de suas atribuições, mulher ou homem, como marido, como mulher, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como marido, como funcionário, como patrão. Você já está sendo muito útil ao realizar isso. Mas para isso nós precisamos entender primeiro quem nos criou. Então veja, irmãos, se nós não soubermos a nossa identidade, tudo que nós formos fazer vai virar idolatria ou vai virar ativismo. Tem que fazer programação, tem que fazer. Não, é só você viver a sua vida como representante de Deus na Terra. Só isso. Agora, com identidade, quando nós sabemos a nossa identidade, irmãos, aí não é ativismo, aí é vocação. Porque aí você está representando Deus, você é vice-regente do Senhor onde quer que você está. Ok? Mas vejam vocês, o versículo 28, diz assim: e Deus os abençoou. Então Deus criou o homem e a mulher, segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. E ele então diz para que eles dominassem sobre a sua criação. E aí no versículo 28 ele diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Irmãos, uma coisa interessante que nós temos que pensar e que por vezes nós não pensamos. Veja, eu falei para as crianças aqui, o jardim não era toda a terra.
O jardim não era toda a terra. Sempre foi do plano de Deus que toda a terra fosse que nem o jardim. Mas o jardim não era a terra. Por isso que ele diz, encham a terra. Façam mais representantes da minha imagem na terra. Para que a terra fique cheia da minha glória, da minha imagem, com os representantes. Sempre foi assim, irmãos. Esse era o plano original de Deus e esse é o plano original do Senhor. Um jardim no meio de uma terra ainda não cultivada era o que se tinha aqui em Gênesis. A ordem era encher a terra porque implica em expansão. E quando implica em expansão, entendendo isso que nós estamos falando aqui, significa expandir o jardim, significa expandir, portanto, a ordem de Deus, encham a terra, e ao fazer isso nós estaremos expandindo a glória do Senhor. Mas vejam, isso no início. Eu estava falando aqui na IBD, meu irmão Rafael me olhou meio assim quando eu falei. Irmãos, no início era assim, encham a terra. Por quê? Porque a terra não era povoada. Tinham que encher a terra, para que fosse que nem o jardim, toda a terra. E quando você começa a pensar isso, você já começa a deduzir que o mundo é o jardim. O mundo é o templo de Deus, onde nós representamos Ele, porque nós estamos em culto a Ele todos os dias. Adoramos Ele todos os dias, em todos os momentos. Então, vejam vocês, no início, era dessa forma, encher a terra para procriarem mesmo. É o que ele diz, multiplicai-vos, sede fecundos, procriem. Hoje a terra está cheia, irmãos. A terra está cheia. Onde você for, tem pessoas de todas as nações. Então, o que significa hoje encher a terra? Significa fazer filhos espirituais, irmãos. Significa missão. A grande comissão. Mas isso começou no jardim. Hoje replica onde? Em nós anunciarmos as boas novas. É isso que significa, filhos espirituais. Não adianta você querer procriar, mas não cumprir a grande comissão, e de fazer discípulos. Essa é a grande comissão. Quer ter 30, 40, 20, não tanto, né? Quem sabe 5, né? 5 pode ter, não tem problemas. Mas não com essa ideia, não com esse pensamento. O pensamento que você tem que ter é exatamente ser representante de Deus anunciando o evangelho a toda criatura. Ok? Mas aqui nós temos 3 dimensões a respeito disso aqui. A respeito do quê? De ser fecundos, de multiplicai-vos, sujeitai a terra e dominar também a terra. 3 dimensões. Primeira dimensão, irmãos, é relacional. Multiplicai-vos aqui significa uma dimensão relacional. Por quê? Porque envolve família, envolve comunidade, envolve sociedade. A ideia é multiplicar, que é expandir, portanto, a imagem de Deus. E como eu disse, hoje nós fazemos isso em Cristo. Portanto, quando a gente vai pensando mais profundamente e corretamente acerca do assunto, a gente vai percebendo, irmãos, que quando nós discipulamos então alguém, porque a ordem é discipular, ok? Quando nós discipulamos alguém, as pessoas, enfim, nós estamos contribuindo com a expansão do jardim. Aquilo que Deus pediu no início lá, multipliquem-se, procriem-se e encham a terra. Tornem ela esse jardim em que vocês foram plantados. E quando nós fazemos isso agora, discipulando, nós estamos contribuindo, nós estamos cooperando com a expansão do jardim. Evangelizar, portanto, é cooperar com a restauração da imagem. Mas uma segunda dimensão aqui, nós vimos multiplicai-vos, sujeitai a terra. Então, multiplicar tem a ver com relacionamento, não é? E sujeitar tem a ver com algo cultural. Porque se você vai sujeitar a terra, significa que você vai dominar a terra. Isso tem a ver com a cultura, irmãos. Tem a ver com trabalho. Tem a ver com trabalho, tem a ver com produção, tem a ver com desenvolvimento. É isso que tem a ver. Quando diz, sujeite a terra. Dominem sobre ela. Trabalhem. Organizem, assim como era no jardim. Até porque nós estamos falando, isso não se perdeu hoje. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas a ideia é essa. Desenvolva a terra. Desenvolva seus talentos.
Porque assim você está sendo um bom representante de Deus. Ame as pessoas. Procure criar as coisas. Tudo isso, irmãos, tem a ver com sujeitar a terra. Deus não é contra isso, muito pelo contrário. Desde que nós, de fato, entendamos as motivações corretas, porque senão vai se tornar exploração. Ok? O problema não é a cultura. O problema é uma cultura sem Deus. Esse é o problema. Portanto, as pessoas pensam assim, puxa, crentes pensam assim, porque estão desfocados. Eles estão no trabalho, ou estão em qualquer outro lugar, e não se duvida, de fato, do sofrimento. O sofrimento é legítimo quando tu está em um lugar em que as pessoas não professam a mesma fé que você. Quando você está em algum local onde as pessoas, elas creem em outras religiões e servem a outros deuses. Mas você está lá naquele local. E tudo que você pensa é, puxa, eu não vejo a hora de sair desse local aqui. Eu não vejo a hora de sair desse lugar. Por quê? Porque eu estou com pessoas que, de fato, são pessoas que, de alguma forma, coadunam com aquilo que eu penso. Mas, irmãos, nós não estamos contribuindo com a expansão do jardim se nós pensarmos dessa forma. Não estamos contribuindo, porque foi exatamente para isso que Deus te colocou ali. O problema não é o local. O problema é o local sem Deus. E se você, que carrega a imagem de Deus, não quer ficar no local onde não tem Deus, quem vai converter aquelas pessoas, ou quem vai ser o agente do Espírito Santo para converter aquelas pessoas? Quem vai ser o instrumento de Deus para converter aquelas pessoas? Mas o conforto fala mais alto, o bem-estar fala mais alto do que a obediência à vontade do Senhor. Por isso, quando nós mudamos a chave, irmãos, tudo muda. Tudo muda. Você tem uma missão, aonde você está, Deus te deu uma missão. Nós estamos em missão. Aqui nessa terra, enquanto você estiver aqui, você está em missão. A vida não é para você, a vida é para Deus. Porque Deus lhe comprou, Ele lhe tirou da cadeira elétrica. Vocês lembram? A liberdade é real, mas em Cristo. Significa que eu tenho que fazer a vontade dEle, não usar Ele para fazer a minha vontade. A chave muda, irmãos. E tenho certeza, mesmo que o ambiente for hostil, mesmo que ele for totalmente revés, que haja dissabor na sua vida, que haja perseguição, você vai estar feliz, você vai estar contente, porque você vai estar em obediência à vontade do Senhor. Não é a minha vontade que prevalece, é a vontade do Senhor, é a vontade do meu Senhor. Portanto, meus irmãos, quando a gente vai adquirindo esse pensamento corretamente, como nós estamos vendo aqui, a gente entende, portanto, que culto não é só o que nós fazemos aqui. Amanhã no seu trabalho o culto continua. Porque nós nascemos para adorar a Deus, meu irmão e minha irmã. Agostinho de Hipona, ele falava algo interessante. Ele diz que, em suas confissões, né, ele diz, fizeste-nos para ti, Senhor. E é uma verdade. E o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar no Senhor. Querido, se você quer repousar o seu coração no conforto, no bem-estar, né, com pessoas agradáveis, mas não em Deus, você não vai estar fazendo missão. Você vai estar se servindo, ao invés de servir a Deus. Seu trabalho não é intervalo entre cultos, é parte da vocação diante de Deus. Mas tem uma terceira dimensão aqui que nós temos no texto, no versículo 28. Ele diz, multiplicai-vos, e ele diz, multiplicai-vos, ele diz para sujeitar a terra, mas também ele trata aqui a respeito de domínio. E quando ele fala de domínio, assim, tem a ver com algo estrutural, irmãos. Ou seja, é estabelecer o senhorio de Cristo, é estabelecer a ordem do senhorio de Cristo. Essa é a ideia. As pessoas muitas vezes perguntam, não é? E eu falei isso no início. Quem eu sou? Você é a imagem de Deus. É pouco. O que eu devo fazer? Multiplicar, sujeitar a terra, dominar. É pouco. Quando nós não temos um entendimento que nós estamos trabalhando aqui, é pouco.
porque nós queremos nos satisfazer com coisas que Deus não pediu, ao invés de nos saciarmos com aquilo que Deus de fato quer e é essencial para a nossa vida. Por isso, irmãos, a Bíblia é fundamental na nossa vida, na sua vida, na sua formação, na formação da sua identidade cristã, no desenvolvimento espiritual. Nós precisamos da Escritura, nós precisamos do correto entendimento, da correta compreensão, porque senão, irmãos, nós vamos viver uma vida de autossuficiência, nós vamos viver uma vida assim como Davi, não é, de justiça própria, e achando, e às vezes falando, e às vezes pensando que nós estamos servindo a Deus, quando nós não estamos servindo a Deus. Estamos servindo a nós mesmos, achando que estamos servindo a Deus. Então percebam, a Bíblia começa em um jardim, Gênesis 1 e 2. Ali Deus cria o ser humano e coloca-o no Éden, como o Bruno bem falou, colocou no Éden. Então nós vemos aqui 3 elementos fundamentais de Deus ter colocado o homem no jardim. Primeiro, relacionamento com Deus. Primeira coisa é relacionamento com Deus. Deus falou com Adão. Nós vamos ver isso no versículo 16 e 17 rapidinho daqui a pouco. A vocação, porque nós vimos no versículo 15 aqui que Deus pediu para que o homem então cultivasse e guardasse, não é, o jardim. E nós temos também aqui um outro elemento fundamental que envolve domínio, envolve ser de fecundos, que é o dominar também, que envolve a multiplicação da imagem de Deus no mundo inteiro. Esses são os elementos do jardim. Mas o jardim, meus irmãos, não era o destino final. Era o ponto de partida. Aí que nós temos que nos atentarmos. O jardim era o ponto de partida da missão humana. A humanidade deveria expandir a ordem, a presença e a glória de Deus para toda a terra. Para toda a terra. Então vejam, eu disse que Gênesis 1 e 2, sem pecado, vida perfeita, tudo maravilhoso. Deus disse, tudo é muito bom. Tudo é muito bom. Apocalipse 21, 22, a Nova Jerusalém. Também já não há mais pecado no mundo. Cidade, jardim, uma árvore plantada no meio da cidade, relacionamento de novo restituído, não é? Ou restaurado com Deus. Então nós temos também essa questão em Apocalipse 21, 22. Agora, em Apocalipse 21, 22, não é apenas um jardim isolado, é uma cidade que abrange toda a criação redimida. Mas vejam, Jesus, ele resume isso na grande comissão. Porque veja, Apocalipse 21, 22, entre Apocalipse 21, 22, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21, 22, como eu disse aos irmãos, nós encontramos a grande história da redenção, da salvação. E qual é o centro dessa história? Se você não entender isso, você vai estar vagando pelo mundo enquanto você existir aqui. É discipulado, irmãos. É a mãe e o pai que discipulam um filho em casa. É você intencionalmente chamar um amigo para vir ao culto, para falar da palavra de Deus, porque ele perdeu a esperança de vida e o foco da vida dele está no lugar errado. E você percebe que ele dá um passo para trás, um passo para frente e 2 para trás. É discipulado, irmãos. É discipulado, é testemunha, assim como nós vimos em Atos 1 e 8. Sereis minhas testemunhas quando descer o Espírito Santo sobre vós, para que então testemunhe de mim em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, em todos os lugares. Essa é a nossa missão. Senão nós vamos estar vegetando aqui, irmãos. Nós vamos estar quase que diariamente caídos, achando o que eu devo fazer hoje? Quem eu sou? Você tem uma identidade e você tem uma missão. Jesus resume isso na grande comissão. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Ok? Vamos para o terceiro aqui. Gênesis 2, 7 e 15. Veja o que diz ali Gênesis 2, 7 e depois 15. Diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E aí no versículo 15 diz, tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar.
Veja, irmãos, é interessante porque quando você vai para o versículo 7, nós falamos a respeito disso na IBD também, veja que o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. O homem é um ser como todo, o homem é um ser integral. Por quê? Porque ele é uma pessoa. Quando Deus nos salva, Deus não salva somente a nossa alma, Deus salva o nosso corpo também. Deus nos salva por completo, meus irmãos. Então aqui, nós estamos falando de unidade. Deus formou o homem do pó da terra e deu o fôlego de vida. Veja, não é a alma presa num corpo. É um ser integral, completo. A alma não é uma parte do corpo, é o corpo como um todo. É um corpo como um todo. E isso, irmãos, nós temos que entender, porque o corpo importa. O corpo importa. Quando eu digo assim, descanse para estarem no culto no domingo. Porque se você estiver cansado, você não vai prestar um culto como você prestaria se você estivesse descansado. O corpo, meus irmãos, ele importa por quê? Porque o trabalho importa. O trabalho importa. E se o trabalho importa, a cidade importa. O país importa. As nações importam. Por quê? Porque nós temos que fazer discípulos. Em todos os lugares. Onde estivermos. Veja, com a motivação correta, com o entendimento correto, irmãos, não é ativismo, é vocação, é intencionalidade. É cultivar um relacionamento correto com as coisas que Deus criou. Cultivar um relacionamento correto com as pessoas. Porque nós estamos com um relacionamento correto com Deus. Com Deus. Mas aí você pega aquelas pessoas que querem trabalhar. Por quê? Para expandir o jardim? Não, para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, simplesmente ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu quero ser próspero. Quero ser próspero. Tem pessoas que fazem assim, vivem assim, irmãos. O foco está distorcido, o foco está errado. O trabalho não é bênção, irmãos. É bênção. Ali você se relaciona com as pessoas, ali você conhece pessoas e ali você tem a oportunidade de expandir o jardim glorificando a Deus. Veja, irmãos, o que nós precisamos entender é que nós não somos monges. Deus não nos criou para ficarmos numa ilha. De modo nenhum. Não é para sermos um eremita. Ir lá no meu quarto todos os dias, sei lá, onde quer que eu esteja, lá eu vou adquirir conhecimento espiritual, crescimento espiritual. Deus não te criou para isso, irmãos. Tem os seus momentos? Tem, obviamente, mas não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para o mundo. Deus te salvou para você ir ao mundo. Aquela placa que tem lá na porta da igreja, lá de lá para cá, quando você sai daquela porta, lá é o seu campo missionário. Não é no seu quarto. Não é ficar preso, sei lá, fazendo lá um ano ou 10 anos sabáticos em tal lugar, para adquirir um conhecimento, uma espiritualidade boa. Não, é para ir para o mundo. Para ir para o mundo. Para restaurar aquilo que ele chamou de bom. Aí no versículo 15, então ele vai dizer cultivar e guardar. E aqui é interessante, porque essas palavrinhas aqui, cultivar e guardar, são verbos que descrevem o serviço sacerdotal. Isso foi usado mais para frente também para descrever exatamente o serviço do sacerdote. Para vocês terem uma ideia, tá? As duas palavras aqui no hebraico são abade, que significa servir, trabalhar, cultivar, e samar, que significa vigiar e proteger. Esses dois verbos, eles aparecem juntos novamente em textos que descrevem os serviços dos sacerdotes e levitas no tabernáculo. Por exemplo, eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim, deixa eu só voltar aqui. São duas referências aqui, que estão em Números. A primeira delas, Números 3, 7 e 8, que diz: eles guardarão, samar, o que lhe foi confiado e servirão abade na tenda da congregação. Isso para sacerdotes. Números capítulo 8, versículo 26. Para guardar, samar, o encargo da tenda, mas não para servir abade diretamente. Também aqui
é uma direção aos levitas. Ou seja, sacerdotes e levitas, eles serviam no santuário e eles guardavam o lugar santo. O que Moisés queria significar quando ele disse aqui em Gênesis que quando Adão, então, foi colocado no jardim, ele deveria, então, guardar, proteger o jardim, cultivar o jardim. E lembram-se, deveriam encher a terra, para que a terra se tornasse como um jardim. Ele queria dizer, irmãos, que a terra onde nós habitamos é um santuário, é o templo de Deus. Você não cultua a Deus porque você está dentro dessa igreja, que essa igreja que não é sagrada. O mundo onde você está, é ali que nós devemos cultuar a Deus. Aqui nós nos reunimos, é um lugar onde Deus nos permitiu para que nos reunamos e aprendamos aqui a sua palavra. É importante, é extremamente importante, lógico. Mas isso não deve ser o fim de todas as coisas, de modo nenhum. Tanto é que alguns teólogos chamam o jardim de proto-templo. Adão foi colocado ali, então, como representante. E aí são os 3 ofícios de Cristo que ele falhou miseravelmente, que em Cristo foi concluído, perfeitamente. Rei, porque ele deveria governar. Profeta, porque ele ouviu a palavra de Deus, Deus falou para ele. E aí nós vamos para o versículo 16 e 17. Vamos ali comigo, capítulo 2. Deus já está falando com ele, não é? E o Senhor, no versículo 16, e o Senhor lhe deu esta ordem. Qual ordem? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, irmãos, tem a ver com profeta. Deus deu uma palavra para ele. E veja, aqui ainda não estava, a mulher não havia sido criada. Então a ideia de que quando a mulher comeu do fruto proibido, Adão não transmitiu para ela aquilo que ele deveria ter transmitido e ter guardado o jardim. Ele deixou que o inimigo entrasse no jardim. Ele não fez o que nós muitas vezes não fazemos, mas Cristo obviamente fez perfeitamente. Por isso que em Cristo nós somos salvos. Ele também, então, servia na presença do Senhor como sacerdote. Ele era um mediador. Adão deveria ser um mediador perfeito, que não foi, que falhou miseravelmente. Portanto, meus irmãos, o centro da missão, na verdade, veja, para tudo, isso até hoje, o centro da tua missão não é fazer as coisas. Não é. É a presença de Deus. Se não tiver a presença de Deus aonde você está, o que você estiver fazendo, irmãos, é só produtividade. É só performance. É só performance. Não é adoração. Você não está adorando a Deus. É só tarefa. Ativismo sem oração produz exaustão. Trabalho sem presença produz orgulho. Agora veja, eu não coloquei aqui no texto, apenas quero mencionar, porque depois do capítulo 1 e capítulo 2, nós temos o capítulo 3, onde houve o quê? A queda, não é verdade? O pecado entra no mundo. O pecado entrou no mundo. Com o pecado entrando no mundo, a imagem foi estilhaçada. Aquela imagem perfeita foi estilhaçada. Mas veja, ela não foi perdida, meus irmãos. Ela não foi totalmente destruída. Nós continuamos com os mandatos criacionais de Deus. O mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual. Ainda continua. E se nós não estivermos como igreja, que a vocação nossa, fazendo isso como representantes de Deus, se dizemos que já somos salvos em Cristo Jesus, nós estamos falhando miseravelmente. Devemos rever o nosso cristianismo. Devemos rever o evangelho que nós dizemos que cremos. Cremos no evangelho, mas vivemos para nós mesmos. Cremos no evangelho, mas não se importamos com a vontade do Senhor. Cremos no evangelho, mas não nos importamos com a criação, não nos importamos com os relacionamentos, não nos importamos nem com o culto. Quanto mais com outras coisas. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério porque, irmãos, Deus nos ama. E por nos amar, Ele não quer inflar o nosso ego. Ele quer nos ensinar. Essa é a maior demonstração de amor, irmãos. Quando Ele nos confronta, para que o nosso coração se ajuste novamente e se alinhe com o que Ele quer e não o que nós queremos. Mas vejam, então o pecado veio ao mundo, a imagem ficou estilhaçada, mas como eu disse para as crianças,
que aconteceu? As pessoas continuaram trabalhando, as pessoas continuaram procriando, a cidade continuou sendo construída, só que longe de Deus. E nós vemos isso no capítulo 4. Veja rapidamente o capítulo 4, que é a descendência aqui, que diz o seguinte. Veja ali, o versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim o quê? Lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra, ofertas, por sua vez trouxe as primícias do seu rebanho. Deixa eu ver, acho que está mais para frente aqui. Temos o primeiro homicídio. Aqui, versículo 17. Deixa eu ver. Versículo 17. 4:17. Diz assim, ó. E coabitou Caim com sua mulher. Ou seja, o que nós temos aqui? Multiplicação. Coabitou. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. O que nós temos aqui? Mandato cultural. Ele edificou uma cidade. Ele trabalhou. E Enoque nasceu-lhe... De Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si o quê? 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então veja que nós temos também mandatos. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o quê? O pai dos que tocam harpa e flauta. Veja, irmãos, continuou. Isso continuou, mas tudo longe de Deus, porque você vai na sequência, veja o versículo 23, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Então veja, esse Lameque aqui, aí nós temos a descendência, não é? A descendência de Satanás. Nós temos aqui ele adquirindo 2 mulheres, indo totalmente os mandatos de Deus, que deu uma mulher só, e Jesus ratifica isso em Mateus 19, que seria homem de uma só mulher. E aqui também o assassinato dele. Nós já temos o assassinato de Caim também, contra Abel. Então veja, a imagem continuou estilhaçada, mas ainda continuou. Os homens continuaram produzindo, os homens continuaram se relacionando, mas sem Deus. Sem Deus, meus irmãos. Deus não estava no centro do coração das pessoas depois da queda. O pecado não removeu a capacidade cultural do homem, mas corrompeu a sua direção moral. E aí vejam vocês, como eu disse para as crianças aqui, Deus ele já tinha um plano perfeitamente. Veja o capítulo 9, que nós temos a renovação da aliança com Noé. Capítulo 9, versículo 1 vai dizer assim, Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé, não é? Por quê? Porque Deus extinguiu todo mundo. Veio o dilúvio. A maldade foi tanta, longe de Deus acontece isso, só perversão, que Deus resolveu extinguir todo mundo. Mas aí ele salvou uma família, e o que ele disse para Noé? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos o quê? Enchei a terra. O mandato continua. Vejam, meus irmãos, que coisa maravilhosa. O projeto de Deus nunca foi abandonado. Nunca. Sempre foi do projeto de Deus. E foi preservado pela graça do Senhor. Portanto, irmãos, o problema não é a humanidade. O problema, na verdade, da humanidade não é falta de missão. Não é falta de missão. Quando nós estamos ociosos, é porque nós não estamos, de fato, nos relacionando corretamente com Deus. Não é falta de missão, é falta de Deus no coração, falta da palavra dele, falta de comunhão, falta de oração, falta de te fortalecer espiritualmente. Isso que nós estamos fazendo aqui. Realinhar as velas, ajustar novamente o prumo da sua vida. Essa é a ideia. Irmãos, então nós temos a nossa imagem restaurada em Cristo Jesus. Cristo devolve a nossa identidade e a nossa missão. Cristo é o verdadeiro cumprimento e a imagem perfeita de Deus. Ele é o último Adão, como diz Romanos 5, versículo 1. Coríntios 15 também diz isso. Ele é o verdadeiro profeta, ele é o verdadeiro rei, ele é o verdadeiro sacerdote. O que Adão não conseguiu fazer, Cristo fez. De que forma? Guardou a santidade de Deus, restaurou a comunhão perdida, reabre novamente o acesso ao verdadeiro templo. Por quê? Porque ele
é o mediador. Através de Cristo Jesus, onde você está no mundo inteiro, nós podemos ir a todas as nações e novamente então expressar como vice-regentes de Deus a imagem do nosso Senhor, falando de Cristo, amando as pessoas, obedecendo à vontade do Senhor, cumprindo com os relacionamentos, com as coisas criadas que Deus nos deu. Tudo é restaurado em Cristo Jesus. É isso, irmãos, que nós devemos fazer. Primeiro entender a nossa identidade, para depois entender a nossa missão. Então Jesus fez o que Adão falhou em fazer. O primeiro Adão recebeu o mandato de multiplicar a vida natural. O segundo Adão, que é Cristo Jesus, gerar vida espiritual. Na cruz, a comunhão é restaurada. Na ressurreição, a nova criação começa. A igreja agora, irmãos, participa dessa multiplicação, enchendo a terra com o conhecimento de Deus por meio do quê? Por meio do Evangelho. Mas se nós não conhecermos o Evangelho, como que nós vamos multiplicar? Irmãos, como que nós vamos, então, gerar filhos espirituais, ou gerar pessoas espirituais, não é? Filhos espirituais Como que nós vamos fazer isso, irmãos? Nós temos que conhecer o Evangelho, temos que conhecer Cristo Jesus. Portanto, antes de começar algo novo, que é o que Atos nos ensina, não é? Nós devemos retornar ao jardim. É isso que nós precisamos. Retornar ao jardim, irmãos. Irmãos, não existe nada novo debaixo da terra. Qualquer método, qualquer estratégia que as igrejas fizerem, irmãos, é simplesmente o que eles estão querendo dizer é que eles querem que as pessoas retornem ao jardim, ao começo de tudo. É isso, meus irmãos. Veja, eu quero concluir dizendo o seguinte. Fomos criados à imagem de Deus, você e eu. É a nossa identidade. Nós fomos chamados para expandir a glória de Deus. É a nossa função, é a nossa missão, irmãos. Nós somos formados do pó e do sopro. Nós fomos colocados na presença de Deus. Mas nós caímos. Capítulo 13 de Gênesis. Mas o segundo Adão veio e ele restaurou tudo, irmãos. Em Cristo, tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17. Nós somos novas criaturas. Para vivermos segundo isso que nós estamos vendo aqui, irmãos. Missão, portanto, não é um departamento da igreja, irmãos. Missão não é um departamento da igreja. É a igreja. É a igreja do Senhor. A nossa natureza é redimida. Do jardim à cruz. Da cruz ao mundo. E só podemos fazer isso porque o nosso Senhor ressuscitou. Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê piamente? Você confia nisso, igreja? O teu Senhor ressuscitou. Então você está vivendo em novidade de vida. Não vive mais preso aos teus pensamentos. Não vive mais preso ao teu coração mesquinho, ao nosso coração, que todos os dias ele quer nos tirar da presença do Senhor e quer colocar outra coisa, quer trocar as prioridades. A prioridade é Cristo. O altar do meu coração tem que ser preenchido pelo Senhor e Salvador da minha vida, Cristo Jesus, irmãos. E eu só posso saber disso se eu voltar para o Evangelho e viver isso segundo aquilo que Deus requer da minha vida, quando de fato eu me entrego, eu me dispo de mim mesmo, para que então eu me revista do Evangelho. Senão nada vai mudar, irmãos. Vamos continuar sendo religiosos, achando que somos cristãos, querendo fazer as coisas por ativismo, mas não por vocação, não pela motivação correta, meus irmãos. Por isso que nós estamos tratando este ano, irmãos, uma igreja missional, primeiro identidade. Nós temos que entender a nossa identidade, para que aí sim nós vamos entender que evangelismo não é uma data, um horário a ser seguido, embora não estou dizendo que não possa fazer isso, mas não é esse o padrão. O padrão é nós sairmos daqui e aonde quer que nós estivermos, quer seja numa fila de padaria, quer seja você conversando com seu colega, quer seja você aonde você estiver, quando tiver a oportunidade, primeiro testemunhar vivendo a vida que Deus lhe deu, como representante e vice-regente dele, porque você é a imagem dele, e quando tiver oportunidade, saber falar
a respeito das boas novas de salvação, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus me abençoe, que Deus abençoe essa igreja, entendendo que primeiramente ela é uma igreja missional, é a vocação da igreja. A vocação da igreja. Nós não fazemos missões, nós participamos da missão, que é de Deus, não é nossa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus?